Olá, sejam todos bem-vindos para o nosso curso de osteopatia para pais, mães e bebês. Nesse módulo, a gente vai procurar falar sobre as assimetrias, como avaliar as assimetrias de uma maneira muito prática, como intervir nas assimetrias de uma maneira muito prática. Então, para isso, eu vou mostrar o bebezinho. As assimetrias, ou seja, coisas que não são iguais de um lado ou de outro, são geralmente decorrentes de dificuldades, por exemplo, de virar o pescoço para todo lado, é a primeira avaliação que a gente vai ver, e às vezes da dificuldade da posição que ela ficou no feto, o bebê. Aí ele já sai, às vezes sai com um pouquinho de inclinação lateral do tronco inteiro mais para um lado, ou de rotação, dificuldade de rodar para um lado e preferência para rodar para o outro, e a gente vai avaliar essas considerações que vão impactar também. Às vezes ele fica apoiado apenas de um lado, ou depois quando fica deitado, pelo fato de ter a preferência de ficar rodando para um lado, ele apoia só um lado do seu occipital na cama, e esse lado vai ficando mais afundadinho. Por onde vocês devem começar? Sempre começar pela região cervical, ela é a mais importante no bebê. Por que ela é a mais importante? Porque ali é o começo do controle motor, o mínimo controle que ele vai ter. Quando você colocar ele de barriga para baixo, ele vai ter controle só para conseguir virar um pouquinho a cabeça para respirar. Esse controle inicia lá na cervical alta. E também é na cervical alta de onde sai o nervo vago, que estimula a qualidade do peristaltismo do bebê. É da cervical alta, sai várias relações com o pescocinho, e a cervical alta muitas vezes fica comprometida pela posição que ele fica dentro da barriga, ou pelo ato do próprio parto, que faz um movimento de extensão e flexão muito forte, e às vezes fica com algum bloqueio ali naquela região. Como é que você vai identificar a questão assimétrica para a gente limpar as questões assimétricas do seu bebê, que vai ter vários benefícios? Primeira consideração, você sempre quando for analisar um bebê, você não procure avaliar ele isoladamente, você some sinais e sintomas, por exemplo, do bebezinho. Por exemplo, refluxo, cólica, torcicolo, facilidade de para um lado para o outro, facilidade de pegar uma mama, de fazer a sucção, sugar menos ar, ou não, de conseguir projetar o seu queixinho para frente para fazer a boquinha de peixe, preferência para mama, preferência para o lado de brincar e assim por diante. Esses sinais, como é que eles estão relacionados? Já expliquei no outro vídeo também, mas passando por cima. Primeiro que o peristaltismo ele tem comando do nervo vago, então se tiver uma compressão aqui em cima, às vezes o peristaltismo fica um pouco alterado. Segunda, outra fácil explicação seria as colunas de pressão. Digamos que ele está desconfortável, ele aumenta a pressão intraabdominal, vai gerar mais refluxo, que pode irritar o bebê, pode gerar mais refluxo do que o normal. Sendo que existe aquele refluxo, que é o bebê que faz o refluxo e ri, não tem problema nenhum, faz um pouquinho de refluxo, está ganhando peso, isso é normal, natural, sem problema algum. Agora o refluxo, que o bebê chora, que ele fica angustiado, geralmente o bebê, para todos os seus problemas, ele acaba indicando muito bem. Ele chora, ele é um bebê irritado, um bebê choroso. O bebê em saúde, ele geralmente vira-se bem por todos os lados, não tem muitos conflitos, chora quando principalmente tem sono, principalmente tem fome, ou está muito molhada, ou está numa temperatura ruim, ou está muito molhado, ou está com febre, ele tem por que chorar. Para conseguir achar um pouquinho, avaliar essa questão das assimetrias, você tem que entender o básico. Aqui nós traçamos sempre duas diagonais, uma diagonal aqui, partindo desse aqui é o osso occipital, tá? Aqui é o osso frontal e aqui são os parietais. Aqui fica a moleira do bebê, que é a parte molinha que vai se fechar ao longo do tempo, né? E aqui, esse ossinho mais duro, o occipital aqui atrás, ele geralmente, se o bebê tem uma preferência de rotação ou uma preferência de inclinação lateral ou ambas, o que vai acontecer é que ele vai se deitar na cama sempre virado para o mesmo lado. Se ele vira para o mesmo lado porque tem facilidade de virar para um lado, ele vai apoiando mais nesse occipital. Ao apoiar mais nesse occipital, todo esse lado da cabecinha dele, que ainda está mole, porque a moleira ainda está mole, as suturas não estão fechadas, elas vão sendo empurradas para frente.
E por isso, veja como é que fica o cabecinho. Aqui fica mais plano, mais chato desse lado, mais achatado. Esse lado maiorzinho, né? E pelo fato de ele achatar, empurrar o parietal, empurrar um pouquinho do frontal, esse lado vai ficar um pouquinho mais para frente. Esse lado vai ficar um pouquinho mais para trás em relação ao outro. Esse occipital vai ficar normal, não vai ficar achatado. Então como é que você vai ficar? Você vai ficar com uma diagonal desse ponto a esse ponto, uma diagonal maior, e uma diagonal desse ponto a esse ponto, uma diagonal menor. Associado a isso, geralmente ele vai ter uma dificuldade para rodar para um dos lados, e geralmente por esse lado ele vai ter dificuldade. E como é que você vai avaliar essa dificuldade? Quando o bebezinho, você pode ver logo que ele não gosta de deitar muito para um lado, isso já é fácil de ver. Ou quando você estimula o bebê, ele vira com mais facilidade para um lado do que para o outro. Ou se você botá-lo deitado, você vai brincando com ele, vai virando para cá. Ó. Quando ele for virando para cá, ó, com a cabecinha, você pode dar um beijinho nele aqui assim, ó. Vai dando beijinho, vai mexendo assim com carinho. Ele talvez vai começar a levantar esse outro braço para querer rodar em bloco, porque ele não consegue rodar. E já para o outro lado, você vai dando beijinho assim, ó, vai encostando no bebê, e aí ele vai virando, ele vira para todo lado. Então ele tem uma assimetria na região cervical, que interfere gerando uma assimetria na região do crânio, que a gente chama essas assimetrias de plagiocefalia. E a gente mede para saber acompanhar com esse instrumento aqui, ó, a gente mede o tamanho do crânio do bebê. Então você coloca numa das diagonais, ó, e na outra das diagonais, para ver só a distância e a diferença entre uma coisa da outra. Daí a gente cria um cálculo básico entre essa diferença e vê se é muito forte ou se não é. Se for muito forte, precisa de capacete, outras coisas. Se for média, a gente vai procurar interferir, ganhando primeiro rotação da cervical e acompanhando ao longo do tempo, né? Para ver se essa diferença vai se diminuindo. Você que está aí em casa, não tem esse instrumento, você pode bater uma foto com a sua câmera dele deitadinho assim, depois do banho você consegue ver, você pode bater uma foto e traçar as linhas ali dentro da foto para ver o tamanho que está e ir acompanhando a diferença desses tamanhos. Se a diferença entre um e outro for aumentando, ou seja, tendo uma diagonal mais diagonal menor e a outra maior, aí é hora de intervir. Se a diferença for diminuindo e você está fazendo a técnica, ganhando rotação, está vendo que ele está ganhando mais rotação do que antes, ficando mais confortável para virar para esse lado e não está levantando tanto esse ombro, aí sim você sabe que a técnica está sendo adequada, a diagonal vai melhorando e os outros sinais também tendem a melhorar também. Ele passa a chorar menos, a pega muda, porque o queixinho dele às vezes pensa que é o freio que está muito preso, mas às vezes não, é simplesmente que ele tem um torcicolo, o torcicolo não solta, não consegue dar um conforto neuromuscular para essa região, e o bebê não consegue abrir a boca o suficiente, não faz uma boa pega, aí acaba machucando um dos peitos e assim acaba acontecendo às vezes de um peito não produzir tanto quanto o outro. Isso é um sinal de uma assimetria nos peitos, pode ser que ele esteja estimulando, pegando melhor de um peito quanto o outro, por exemplo. Se ele está apoiado aqui, ó, talvez ele tenha mais conforto para vir para esse lado. Então, essas são as avaliações iniciais. E agora, a primeira dica que a gente vai colocar, a mais simples de todas, que pode substituir aquele travesseirinho da Mimos ou a travesseirinho de algumas marcas, que tem um buraquinho no meio, que a função desse travesseiro é ele apoiar, por mais que ele apoie no lado que ele tem dominância, o travesseiro tem um buraco no meio e aí o apoio não fica no centro do occipital, fica dividido aqui ao redor, então não faz tanta pressão aqui, ó, aumentando a área achatada. Essa seria a ideia. Mas aqui eu vou dar uma dica para vocês que é melhor ainda do que essa, que é mais fácil, mais barata e funciona muito bem, se não melhor. Você vai pegar na caminha dele, tá ali a caminha, você vai fazer um rolinho com uma toalhinha e vai colocar esse rolinho com a toalhinha aqui, ó, deste lado aqui, ó, toda a coluninha dele embaixo do lençol e vai botar ele apoiado aqui. Naturalmente ele vai ser obrigado a encostar o outro occipital e ficar apoiado sobre o outro occipital. É como se você traçasse, essa vai ser a diagonal longa, a maior, aí você apoia ele na diagonal maior, bem em relação ao colchãozinho. Bota lá enroladinho embaixo do lençol dele, aqui, bota o lençol por cima para ele não se enrolar ao longo da noite e ó, bota mais enroladinho e apoia aqui desse ladinho e ele vai ser obrigado a deitar um pouquinho mais pro lado de lá.